Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como organizar uma reunião eficiente. Se você planeja transformar as suas reuniões em momentos produtivos e bem organizados, este vídeo é para você. Nós vamos aprender quem é o responsável em organizar essas reuniões, como estruturá-las, qual é o cronograma ideal e também quais são as principais ferramentas que nos auxiliam nos registros e nas anotações de tudo que é mencionado nessas reuniões. Então, se esse vídeo fazer sentido para você, não esquece de deixar o seu curtir, de deixar o seu comentário, se inscreva no canal e ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo. Meu nome é Diego Elger e estou aqui para conduzir vocês por mais este conteúdo. Qual é o verdadeiro sentido em organizar uma reunião, tá? A gente sabe que a chave do sucesso está na organização e as reuniões, elas são os momentos cruciais para a gente alinhar esses objetivos, tomar as decisões e também impulsionar o progresso da nossa empresa. Uma reunião bem estruturada e produtiva pode fazer toda a diferença no desempenho da equipe, beleza? E assim, quando a gente organiza essas reuniões, é possível a gente colocar um cronograma estabelecendo metas de processos, de tarefas, responsabilidades e ir acompanhando qual que está sendo o desempenho e realização desses processos e dessas tarefas. Então, tudo numa organização começa ali na reunião, tá? Desde a parte estrutural até a parte organizacional, tá? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que uma reunião bem organizada, bem estruturada, não pode durar muito tempo, porque senão a gente já perde a atenção dos envolvidos. Não tem que ter pessoas que não estejam envolvidas com o processo dentro dessas reuniões. A gente tem que direcionar o máximo possível ali as pessoas para que essa reunião seja o mais objetivo e o mais claro possível, tá bom? Então, pessoal, tudo começa na parte da organização, tá? Desde reuniões até empresarial. E a gente tem que iniciar nesse primeiro comando com a seguinte pergunta: quem deve organizar as reuniões, tá? A gente tem algumas situações aqui, onde uma reunião ela pode ser solicitada ou organizada por um líder de equipe, por um gestor, tá? Um gestor de projeto, o diretor da empresa, o presidente da empresa. Então, a organização de uma reunião, basicamente, ela inicia no topo da cadeia, ou seja, um líder que pode solicitar essa demanda. Ou esse líder, ele pode coordenar uma pessoa, tá? Ele pega um assistente, ele pega ali um analista, ele pega ali um gestor que esteja mais inteirado com um assunto e designa que essa pessoa será responsável em organizar essas reuniões. Em algumas empresas existem até um coordenador específico para cuidar desse setor, tá? Dessas logísticas aí de reuniões. E também existem os participantes voluntários para aquelas reuniões que não tem uma pauta já pré-definida, né? Ou seja, uma pauta que precisa ser solucionada rápido. Esse participante ele pode se tornar um voluntário ali quando não tiver um organizador definido, tá bom? Mas o interessante é sempre ter uma pessoa à frente dessas reuniões para que ela consiga e ocorra da melhor forma possível. Qual é uma estrutura ideal de uma reunião, tá? A gente pode dividir uma reunião em 3 partes, que é o antes, certo? O durante e o depois, tá? No antes, eu tenho que definir os objetivos, eu tenho que definir a pauta, eu tenho que definir quais serão as regras básicas para essa reunião, eu tenho que disponibilizar o material de apoio, ou seja, se essa reunião tiver ali uma apresentação de indicadores, de números, de algum outro material, vocês têm que disponibilizar esse material para os envolvidos e quem estiver participando dessa reunião, tá? Para que fique mais fácil a pessoa entender do que está sendo falado e também para algum possível esclarecimento e questionamento. E também é interessante que seja enviado convites para quem for participante dessas reuniões. Então, pessoal, o que eu sempre peço? Em algumas organizações existe ali um cronograma. Eu tenho que mandar um convite com 48 horas de antecedência para alguns diretores da minha organização participar daquela reunião, certo? Então, a gente tem que cuidar com essa questão aí de período
períodos de convites também, porque em algumas situações a pessoa exige uma antecedência, mas a maioria das vezes não, tá? Durante a reunião, a gente tem que prestar atenção em algumas situações. A primeira, a gente tem que iniciar pontualmente no horário que foi estabelecido. Se for estabelecido às 13 horas, a reunião tem que iniciar aquele horário. Isso vai fazer com que todos os participantes comecem a chegar dentro do horário dessas reuniões e respeitar esses horários, tá? É muito importante que isso seja seguido à risca. Se não for atendido na primeira reunião que vocês estiverem organizando, nas próximas isso já vai acontecendo, tá? Independente se tiver um participante que não esteja presente, vocês têm que iniciar essa reunião no horário estabelecido. Façam uma breve introdução, tá? Vão lá, expliquem o que vai ser falado, como que vai ser falado e vão descrevendo ali o que está na pauta, tá? Faça com que todos os participantes participem. Vale lembrar que, conforme eu mencionei antes, os participantes eles têm que estar envolvidos no processo ou em tudo que vai ser falado naquela reunião. Então é interessante vocês fazerem com que eles participem desses assuntos e dos conteúdos que estão em pauta dessas reuniões. E também a gente tem que registrar todas as decisões, tarefas e responsáveis. Se ficar muita função para quem estiver organizando essa reunião, fazer toda essa parte e ainda descrever e transcrever mais uma ata, né, a gente tem que nomear uma pessoa especificamente para registrar a ata. Se vocês tiverem dúvidas de como que faz uma ata, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card e na descrição também, aqui do canal, onde eu mostro para vocês e eu sugiro como criar uma ata e como organizar também uma ata, beleza? E nessa ata devem ter todas as decisões, as tarefas, as responsabilidades, o que foi discutido, tá? Então tem que ter tudo de importante que foi mencionado na reunião. E depois da reunião, essa ata ela deve ser enviada para os responsáveis, tá? A gente tem que anotar os principais pontos discutidos, fora aquilo que eu mencionei de decisões, de tarefas, de responsabilidades, né? E também a gente precisa ali colocar quem que vão ser os responsáveis por cada tarefa que foi estabelecida nas reuniões. A gente tem que colocar o responsável, o prazo, para que a gente consiga ir acompanhando aí esses processos. E também fazer um follow-up das ações pendentes que a gente tem. Então, se não teve alguma ação que foi realizada ou que está faltando alguma coisinha, isso tem que ser registrado e deve ser transcrito na ata, tá bom? Para que depois, na próxima reunião, isso seja falado antes da reunião iniciar, antes de a gente falar sobre a pauta, beleza? E depois disso, eu geralmente coloco aqui para vocês entenderem um cronograma e duração, tá? Eu falo que sempre uma reunião que passa de 1 hora, tá? Ela já tá perdendo tempo. Lógico que vão ter exceções, vão ter reuniões que precisam de mais tempo, mas no geral, uma reunião para ser eficiente, ela tem que ter de 30 a 60 minutos de duração, tá bom? Se vocês estão com alguns casos onde estão fazendo reuniões mais compridas do que isso, observem se elas estão sendo eficientes. Se não estiverem sendo, divide a pauta, vê se todos que estão participando realmente estão envolvidos no que está sendo falado. Então é muito interessante vocês entenderem isso, tá? Que a reunião a gente tem que se manter focado na pauta que foi divulgada, beleza? A gente tem que se manter objetivo e sempre fiel naquilo que está estabelecido. A agenda, ela tem que ser estruturada, tá bom? A gente tem que ter uma agenda de quem serão os responsáveis, com o prazo desses responsáveis, para a gente ir verificando ali dentro da reunião o quanto que cada um daqueles responsáveis vai falar, tá? Então, se, por exemplo, um gerente, ele tem 15 minutos para falar naquela reunião, é os 15 minutos. Se começar a enrolar muito, você já tem que dar um sinal para esse cara, falar, ó, já passou o seu tempo, e esse tempo tem que estar claro para quem vai falar, tá? O horário, pessoal, tem que ser adequado. A gente tem que agendar uma reunião no momento que todos os participantes vão poder participar. Não adianta eu fazer uma reunião onde vai faltar metade dos responsáveis que deveriam estar presentes naquela reunião.
reunião. E, de fato, aqui eu coloquei mais uma vez a pontualidade. Se a reunião é das 13 às 14, ela vai iniciar às 13 e ela vai acabar às 14. Muita gente trabalha com agenda. Eu, por exemplo, trabalho com agenda definida. Uma reunião para mim, se ela passar 15 minutos a mais do que estava estabelecido, eu já começo a me atrasar para minha outra agenda e assim vira uma bola de neve. E muita gente trabalha dessa forma. Então é interessante manter a pontualidade, beleza? E quais são as principais ferramentas para registros dessas reuniões? Aqui eu coloquei 4 ferramentas diferentes, tá? Eu coloquei por primeiro ali o Google Keep, tá? Que ele é ótimo para anotações rápidas e listas de tarefa. Então é bem bacana, é gratuito. Eu gosto de trabalhar com ele, é bem facinho de trabalhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem vídeos já no YouTube com tutoriais para iniciantes, mas se vocês não localizarem, coloca aqui na descrição que eu faço um vídeo falando dessas 4 ferramentas, que elas me ajudam e eu transmito para todo mundo que trabalha nesse setor, tá? O segundo aqui é o Evernote. Esse aplicativo, ele é uma organização de notas mais detalhadas, tá? E é possível a gente deixar tudo que é falado, tudo que é registrado, as atas, se a gente anexa algum documento, alguma foto, algum vídeo, dá para deixar anexado, ou alguma gravação até, né? Dá para deixar anexado tudo em um lugar só, então é fácil da gente ir localizando essas informações. O Trello, acho que dessa relação aqui é um dos mais conhecidos, né? Ele é ideal para a gente acompanhar projetos e tarefas. Então isso aqui, quando a gente estabelece lá nas reuniões, qual que vai ser a responsabilidade de cada um e quais serão as tarefas, os processos, a gente pode fazer isso no Trello, tá? E ir acompanhando qual que está sendo a evolução desses projetos, beleza? Se vocês também tiverem dúvidas de como que faz, como que a gente utiliza esse Trello, me descrevam, coloca aqui na descrição que eu faço um vídeo só falando sobre isso, porque é um conteúdo bem bacana. E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem o Microsoft Teams, que ele é um dos mais utilizados ali nas reuniões online, né? E é possível a gente realizar gravação dessas reuniões, tem o chat, é possível a gente fazer lista de presença também. Se tiver muitas pessoas ali, a gente tem a possibilidade de colocar uma lista de presença ali para as pessoas comprovarem que realmente participaram da reunião, e também a gente pode registrar ali por tópicos vários pontos que foram falados nessas reuniões, beleza? E eu tenho aqui umas dicas, né, para que vocês façam uma reunião produtiva. Deixem os objetivos da reunião claro, definam as metas, tá? E coloquem o que deve ser realizado, conversado e finalizado dentro dessas reuniões, tá? A gente tem que deixar muito bem claro o que vai ser falado e qual é a intenção daquela reunião, beleza? Por segundo aqui, uma preparação prévia. Você tem que estar por dentro do que você vai falar. Se você é um líder, se você é um gestor ou se você é um designado por esse coordenador para organizar essa reunião, você tem que estar inteirado com o que vai ser falado, beleza? Então pega ali o material, dá uma lida, vê se o PowerPoint está funcionando, se tiver alguma apresentação, vê se o data show, tudo isso tem que estar certinho para o horário que a reunião for iniciar. A participação sua deve ser ativa. Então, se você já fez a ata na hora ali, já pega a assinatura da lista de presença, fala que aquela pessoa que é responsável por falar por tal coisa, vai apontando as responsabilidades, mostra que você está inteirado nesse assunto, que eu tenho certeza que esse pode ser o seu diferencial dentro da empresa. E aqui, por último, faça um resumo final, né? Relembre o que foi falado na reunião, mostre que tem algum projeto a ser determinado, que vai ter algumas outras informações que vão ter que ser transmitidas para outra reunião, quais serão os próximos passos. O importante é que vocês façam de uma maneira bem objetiva e bem clara e deixem todos os responsáveis, todos os envolvidos saberem que você sabe exatamente o que está fazendo, beleza? Então, pessoal, esse vídeo, ele foi um vídeo aqui bem tranquilo, que eu fiz para que vocês possam se inteirar mais sobre esse assunto. Nas empresas onde eu passo,
Eu vejo que tem uma grande dificuldade na questão de reuniões, é uma grande reclamação, o pessoal fala que tem muitas reuniões por dia, tem reuniões que duram 1 hora que poderiam ser resolvidas em 15 minutos, assim poupando esse tempo, né, pra gente utilizar em outros assuntos, beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, mande para sua equipe, mande para sua turma no trabalho, para o seu gestor, que eu tenho certeza que isso pode contribuir. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, EXSR Treinamentos. Lá eu posto assuntos que com certeza também podem contribuir mais com o seu dia a dia, como outras ferramentas, Excel, PowerPoint, Word e também algumas inteligências artificiais.